Uma estrutura gigantesca, que mudou a forma como vemos a engenharia e a arquitetura moderna. Agora, imagine que essa mesma estrutura foi chamada de monstruosidade, e que quase foi destruída antes mesmo de ser concluída. Sim, a Torre Eiffel, o símbolo eterno de Paris, foi uma das construções mais odiadas de sua época. Mas por quê? E o mais importante, como essa obra, inicialmente rejeitada e ridicularizada, se tornou um ícone universal? Nos próximos minutos, vamos desvendar uma das histórias mais fascinantes de perseverança e inovação que o mundo já viu. A Torre Eiffel, conhecida por sua imponência e beleza, atrai milhões de turistas todos os anos. Ela se tornou sinônimo de Paris, e mais ainda, de toda a França. Mas, o que poucos sabem, é que essa construção icônica foi alvo de um dos maiores escândalos artísticos e políticos da história. Quando sua construção começou em 1887, artistas, escritores e cidadãos parisienses formaram uma verdadeira coalizão contra sua existência. Ela foi chamada de o maior erro da engenharia moderna. Porém, o homem por trás dessa visão revolucionária, Gustave Eiffel, tinha uma determinação incomparável. Neste vídeo, vamos explorar como Eiffel enfrentou as críticas mais ferozes e superou obstáculos inimagináveis para transformar sua obra em um marco imortal. Prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir é cheia de reviravoltas, desafios e triunfos. Vamos viajar no tempo e descobrir como um sonho que parecia impossível virou realidade. Nossa história começa em 1884, quando Maurice Koechlin e Émile Nouguier, dois engenheiros que trabalhavam para Gustave Eiffel, tiveram a ideia revolucionária de construir uma torre de ferro que superaria qualquer outra estrutura existente no mundo. Seriam 300 metros de altura, algo nunca antes visto. Mas quando eles levaram o projeto para Eiffel, a reação foi fria. Eiffel não estava interessado. Pelo menos, não inicialmente. Aqui começa o primeiro grande obstáculo: convencer alguém como Gustave Eiffel de que essa torre era mais do que apenas um amontoado de metal. Naquela época, estruturas metálicas não eram bem vistas. Eram consideradas feias, indesejáveis e símbolo da industrialização suja. Mas quando Eiffel percebeu que a Exposição Universal de 1889 estava se aproximando, ele viu uma oportunidade de ouro: construir algo que faria a França brilhar no cenário internacional. Assim que a ideia da Torre Eiffel foi anunciada publicamente, um furacão de crítica surgiu. Artistas renomados da época, como Guy de Maupassant, Victor Hugo e Alexandre Dumas Filho, se uniram em uma petição chamada Protesto dos Artistas, exigindo o fim da construção. A petição dizia que a torre desfiguraria Paris e destruiria sua beleza clássica. Imagine só, alguns dos maiores nomes da cultura francesa condenando o projeto antes mesmo de uma única peça de ferro ser erguida. Muitos parisienses temiam que a torre fosse uma monstruosidade metálica, um pesadelo de aço no coração de sua cidade. Mas Eiffel, com sua determinação e uma visão inabalável, não se deixou abalar. Ele sabia que seu projeto era muito mais do que apenas um monumento. Para ele, a Torre Eiffel era uma prova de que a engenharia poderia ser tanto funcional quanto bela. Durante os próximos minutos, vamos nos aprofundar nos bastidores dessa resistência e mostrar como Eiffel enfrentou uma batalha quase insuportável contra a opinião pública e as elites culturais de sua época. Mesmo após superar o primeiro grande obstáculo, a resistência pública, Eiffel e sua equipe enfrentaram desafios técnicos imensos. Construir uma estrutura de 300 metros de altura em uma época em que a tecnologia era limitada exigia soluções engenhosas e ousadas. O local escolhido para a construção, o Champ de Mars, possuía solo instável e próximo ao rio Sena. Os engenheiros precisavam cavar profundamente para encontrar solo firme e construir fundações capazes de suportar o peso da torre. Eiffel, sempre inovador, utilizou uma técnica até então inédita: câmaras de ar comprimido para estabilizar o solo. Isso permitiu que os trabalhadores cavassem em segurança abaixo do nível da água, algo revolucionário para a época. Enquanto isso, a estrutura metálica da torre era montada de forma precisa, como um gigantesco quebra-cabeça. Mais de 18.000 peças de ferro foram fabricadas separadamente e montadas no local, utilizando milhões de rebites. Cada peça tinha que se encaixar perfeitamente, e Eiffel sabia que o menor erro poderia comprometer a segurança da obra. Você consegue imaginar a tensão naquele momento? Trabalhadores pendurados a dezenas de metros de altura, sem os modernos equipamentos de segurança que conhecemos hoje, montando a estrutura que desafiava todas as expectativas. Tudo isso com uma data final inadiável: a inauguração da Exposição Universal. Mas, como se os desafios técnicos não fossem suficientes, Eiffel ainda teve que lidar com pressões políticas e sociais. A construção da torre aconteceu durante uma época turbulenta na França, onde as disputas políticas eram acirradas e as opiniões sobre o futuro da nação estavam divididas.
Havia uma verdadeira guerra cultural em curso. De um lado, os tradicionalistas, que viam a torre como uma afronta aos valores clássicos da arquitetura francesa. Do outro, os modernistas, que viam na Torre Eiffel o símbolo de uma nova era de progresso e inovação. Eiffel, um homem prático e visionário, sabia que precisava do apoio do governo para continuar. Ele utilizou sua rede de contatos políticos para garantir que o projeto não fosse interrompido. Em 1886, ele conseguiu o que parecia impossível. O governo aprovou a construção, e Eiffel ganhou a licitação para erguer a torre mais alta do mundo. Com a aprovação garantida, a construção da Torre Eiffel começou em janeiro de 1887. Foi um dos projetos mais ambiciosos e rápidos da história da engenharia. Em menos de 2 anos, Eiffel e sua equipe conseguiram erguer a estrutura colossal que hoje domina o horizonte de Paris. Mas o trabalho era exaustivo. Os operários trabalhavam 12 horas por dia, 7 dias por semana. Muitas vezes, enfrentavam condições perigosas, ventos fortes, temperaturas congelantes e alturas vertiginosas. O risco era alto, e muitos trabalhadores temiam pela sua segurança. Foi nesse ponto que aconteceu um grande impasse. Em meados de 1888, os trabalhadores entraram em greve, exigindo melhores condições e bônus por trabalharem em condições tão extremas. Eiffel, sempre focado em cumprir o prazo, soube que não poderia ceder a todas as exigências. Após negociações tensas, ele ofereceu uma redução na carga horária e um bônus financeiro para aqueles que completassem o trabalho até a data estipulada. A construção, então, continuou a todo vapor. Finalmente, no dia 31 de março de 1889, a Torre Eiffel estava pronta. Eiffel, acompanhado de autoridades e sua filha, subiu ao topo da torre e içou a bandeira francesa, marcando a conclusão de um projeto que muitos acreditavam ser impossível. A Torre Eiffel foi aclamada como uma obra-prima da engenharia, uma demonstração de que a França estava à frente no campo da tecnologia e da inovação. O sucesso foi estrondoso, mas os desafios ainda não haviam terminado. A torre foi construída com a condição de que seria desmontada em 20 anos. Eiffel, determinado a mantê-la de pé, transformou a estrutura em um centro de pesquisa científica. Ali, experimentos meteorológicos e de comunicação sem fio foram realizados, provando que a torre não era apenas um monumento, mas também uma ferramenta valiosa para o avanço da ciência. A história da Torre Eiffel é uma prova de que o impossível pode se tornar realidade quando a visão e a perseverança de uma pessoa são mais fortes do que qualquer crítica ou desafio. O que começou como um projeto desacreditado e rejeitado tornou-se o símbolo mais amado de Paris e uma referência mundial de inovação. E se você chegou até aqui, é porque gosta de histórias inspiradoras como essa. Então, já deixa o like, se inscreve no canal para não perder mais conteúdos como esse, e não esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. E olha só, está aparecendo na tela um outro vídeo que tenho certeza que você vai adorar. Clica lá e continua com a gente nessa jornada pelo conhecimento e a história. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a verdadeira inovação nasce do desafio e da determinação de nunca desistir. Até mais!